de Ibirubá para o mundo. Dr. Picanha leva costumes gaúchos para todo o Brasil e exterior. Paulo Picanha Sérgio Telpes, o Dr. Picanha, nasceu em Passo Fundo, mas veio residir na terra da Pitangueira do Mato ainda criança. Hoje, aos 45 anos de idade, tem seu churrasco conhecido no Brasil inteiro e no exterior. Mas o início não foi tão fácil e ele vai contar tudo pra gente hoje aqui no Sofá do VR. Paulo, obrigada por ter aceito o convite e repartir com a gente essa tua história que é tão bonita. Eu que agradeço todos vocês, agradeço todos os ibirubenses, né, pelo enorme carinho e orgulho que eles têm na minha história, e agradecer no Sofá do Visão pelo convite para poder dar essa entrevista. Paulo, tu se formou na primeira turma de técnico em agropecuária em Ibirubá, certo? Isso mesmo. Antes da minha formação gastronômica, eu estudei na Escola Agrícola de Ibirubá, onde eu tive a formação técnico em agropecuária. Então eu fui da primeira turma que se formou. Na época, um grande marco para a cidade, porque a escola se tornou modelo e hoje é um modelo de educação. Então, para quem for na escola agrícola lá, vai ter a primeira turma de formandos, eu estou naquela foto. Eu vou ter que ir lá, gente, olhar, porque ele me disse que tem uns 30 quilos a mais hoje em dia, correto? Era um pouquinho diferente, né? Era um pouquinho diferente. Depois que a gente começa a trabalhar com gastronomia, a gente cresce um pouco de tamanho. Paulo, aonde foi teu primeiro emprego aqui em Ibirubá? Logo depois que tu se formou? Aqui em Ibirubá, antes de estudar, eu trabalhei no comércio de uma maneira em geral. Fui vendedor em lojas, na época existia a loja Nicola aqui de Ibirubá, então eu trabalhei na loja Nicola. Trabalhei em oficina com chapeamento em pintura, e aí depois eu fui estudar técnicas agrícolas, né? Técnico em agropecuária. Quando eu saí da escola agrícola, então eu trabalhei em aviação agrícola. Um dos primeiros empregos que eu tive aqui em Ibirubá, do senhor Burton Canitz. Então trabalhei um bom tempo com ele. E trabalhei também na Vence Tudo, né? Vence Tudo, que tem seu nome aí também mundialmente conhecido. Então trabalhei muito tempo lá dentro da fábrica da Vence Tudo. Olha. Né? Então ali é que onde a gente tem muitos amigos, onde a gente já fica conhecido logo desde o início, né? Logo que eu saí da escola, fui trabalhar nesses dois lugares. E aí depois surgiu a oportunidade para poder ir embora. Então o desafio de trabalhar em fazendas do centro-oeste brasileiro. Mas antes disso, né, Paulo, vamos voltar. Logo depois, tu passou também por um problema de saúde na família. Isso mesmo. Conta pra gente um pouquinho essa história. Como eu estava dizendo, me surgiu a oportunidade de trabalhar em fazendas pelo Brasil. Então fui trabalhar na Bahia, Mato Grosso, Maranhão, Piauí, onde são grandes potências de soja hoje em dia. E ali eu sofri um acidente. Eu quebrei a clavícula e eu tive que voltar a Ibirubá, uma coisa que eu não esperava, eu não queria naquele momento, mas eu tive que voltar em Ibirubá. E estando em Ibirubá, a minha mãe fez um exame e foi detectado que ela tinha câncer. Ela teve câncer no intestino e câncer no esôfago. Então, nos próximos anos que se passam dessa história, nós passamos por um momento muito difícil. Um momento muito crítico, onde a gente quase perdeu a nossa mãe por conta do câncer. E aí é que a história toma um rumo fantástico e espiritual, porque daí, através da fé e de um milagre, a gente conseguiu trazer a mãe de volta, e ali a minha história começa a tomar outro rumo. Gente, fica ligadinho, porque a história do Paulo é incrível. É um exemplo de superação, de determinação e de fé que vale a pena escutar. A gente já conversou segunda-feira, foi emocionante, e hoje a gente está aqui contando de novo. O Paulo, ele é filho da Carmen e Urbano Bor, em memória. E ele é irmão da Dulce Beló e da Gelsi Ribas, que são aqui de Ibirubá, e do Ivanir Born, de Vitor Greff, né, Paulo? Voltamos então à mãe.
Quando descobriu, Paulo? Então, a minha mãe descobriu que tinha um câncer e teve que ir ao Hospital São Vicente de Paula, em Passo Fundo, para fazer exames e cirurgias e quimioterapia, todo o andamento do câncer. E durante uma das cirurgias de minha mãe, ela ficou em coma. Então, ela passou mais de 90 dias em coma. E o médico nos disse, certa vez, eu acho que tua mãe não sai viva do hospital. E tu parou a tua vida, né, Paulo, para cuidar dela? Sim, é importante que as pessoas entendam isso. Até o momento, eu era uma pessoa simples, comum, trabalhadora aqui do interior do Rio Grande do Sul, de Ibirubá. Minha vida era aqui. Eu almejava coisas maiores, mas a minha vida era daqui. E a minha mãe passou por um câncer e caiu em coma. E aí aconteceu algo que mudou a nossa história, que mudou a nossa vida, que foi o apego na fé. Então, em Passo Fundo, hoje, para aqueles que estão nos assistindo agora, com certeza muitas pessoas vão se identificar com a história ou já conhecem a história. Existe uma santa popular em Passo Fundo. O nome dela é Maria Elizabeth de Oliveira. E em um momento de desespero, de não saber mais o que fazer, o médico falando a sua mãe vai falecer, não tem mais retorno, ela está em coma, nós nos apegamos na fé. Então, numa tarde, eu fui ao cemitério Vera Cruz, em Passo Fundo, e me foi indicado que eu levasse uma rosa vermelha para Maria Elizabeth. Então, mais uma vez, para quem não conhece, tente conhecer a história de Maria Elizabeth de Oliveira, aqui de Passo Fundo, uma santa popular, fica no cemitério Vera Cruz. O túmulo dela até hoje reúne milhares e milhares de pessoas que foram agraciadas por um milagre e pela fé. E ali eu levei rosas vermelhas, porque a história dela toda é com rosas vermelhas, e eu pedi. E aí eu vou chamar a atenção de todo mundo. Tenham sempre muito cuidado com o que vocês pedem para Deus. Pedem para o espiritual ou pedem para uma santa. E eu prometi que se minha mãe saísse viva do hospital, eu realizaria qualquer sonho que minha mãe tivesse. Pelo simples prazer de ter a minha mãe viva de novo. E o sonho da minha mãe era que eu fosse doutor. Então aí é que vem a história do doutor Picanha. O sonho da minha mãe era que eu fosse doutor, mas eu não prestava para estudar medicina, não prestava para estudar alguma área que eu fosse me tornar doutor, né? Eu dizia para ela assim, mas eu gosto de fazer comida, eu gosto de outras coisas. Diz ela, meu filho, eu queria tanto que você fosse um doutor. E, enfim, nós fomos agraciados com um milagre. A minha mãe, que estava mais de 3 meses em coma, ela acordou em 7 dias. Depois que minha mãe acordou num leito de UTI, de um coma, e viveu por mais de 10 anos, eu nunca mais tive dúvidas de mais nada dessa vida. Nunca mais duvidei, nunca mais me queixei, nunca mais achei que as coisas eram impossíveis. Então eu tratei com aquele ato da minha mãe, com aquele ato de fé, com aquele ato de milagre, fazer com que eu realizasse o sonho da minha mãe. E aí começou a tomar forma a história do doutor Picanha. Isso daqui é uma realização de um sonho da minha mãe. Então, que história, né, gente? O milagre que aconteceu com ela refletiu em mim e eu usei isso para mudar a minha vida. Vamos só... Gente, ele estava, então, sem emprego há 90 dias, né, Paulo? Cuidando da mãe. Tu dormia onde lá nesse período? Se alimentava como, Paulo? Eu sempre venho, quando eu faço uma entrevista, eu tento agradecer muito tudo aquilo que passou na minha vida. Então, tenho que agradecer as casas de passagem que tem em Passo Fundo para aquelas pessoas que não têm condições de ter onde ficar ou ter onde comer. Então, em Passo Fundo existem casas de acolhimento para familiares que estão em situações delicadas assim. Então, fui muito ajudado por uma casa que tem, até não sei se era o fato de falar ou não, mas do deputado Cherini, que na época tinha uma casa
que ajudava muito essas pessoas aí em Passo Fundo. E a alimentação, então eu vivia da base do hospital. Eu vivia na base de doação, eu ganhava comida dentro do hospital. Então, pelo fato de ser acompanhante da minha mãe, eu dormia debaixo da cama dela, comia nos horários dela, e o hospital fornece para o acompanhante a alimentação. E tu falou assim, foram 90 dias que tu ficou desempregado. Bem, na verdade, não, foram 3 anos que eu fiquei desempregado, porque 90 dias foi só o coma, 3 anos foi o tratamento intenso. Nossa! Então é muito maior a história, e o câncer ele é devastador, né? E ele não é só devastador para a pessoa que passa com o câncer, pelo câncer, ele é devastador para toda a família. Então ele atinge aquelas pessoas que estão perto. E como eu abri mão de muita coisa para ajudar minha mãe, então durante todo esse tempo a gente passou por uma provação de vida muito grande, uma provação de vida, uma provação de fé, para ver se a gente realmente iria ficar firme, se não iria entrar em desespero, porque foram inúmeras vezes que ela teve que entrar em mesa de cirurgia, ou que teve que fazer um tratamento caríssimo, ou tomar remédio caríssimo, ou que não iria sobreviver. E o final dessa história, como eu falei, se tornou um milagre, né? E foi um milagre que mudou a minha vida. Eu imagino o desespero em muitas noites, Paulo, acompanhando o sofrimento da mãe, os problemas financeiros. Principalmente o financeiro, ele afeta diretamente. Você tem que vender muitas coisas que você tem. Mas, graças a Deus, depois de passar o tempo aí, de passarem os anos, a gente vai ver que aquilo, de certa forma, foi importante para a formação da minha vida. A história do Dr. Picanha começa em 2005? Até um pouco antes, 2003 para 2005. Quando minha mãe saiu do hospital, então, como eu disse, eu não... Promessa feita, tem que cumprir. Já que eu prometi para a Santa que eu mudaria a minha história para presentear minha mãe pelo que ela tinha feito. Então eu tratei de arrumar um emprego. E em Ibirubá eu não arrumava emprego, eu não conseguia emprego. Até na época, para quem reclama de crise hoje, ou reclama da seca hoje, anos atrás também teve crises, anos atrás também teve secas, e naquela época, em 2003, 2005, o Rio Grande do Sul estava passando por uma seca terrível. As empresas estavam demitindo muita gente, as lavouras estavam todas secas, era bem crítico a situação. E aí eu ganhei uma proposta para trabalhar pelo Brasil, ser vendedor de queijos, vinhos e salames, talvez um pouco pela voz e pela atitude que eu tenho de falar. O pessoal imaginou que eu era um bom vendedor. E nós saímos viajar pelo Brasil, Belo Horizonte, São Paulo, e chegamos numa cidade que eu não conhecia, e a cidade era Brasília. E ali em Brasília eu conheci uma pessoa, quase que uma cena de filme. Para quem já olhou De Volta para o Futuro, né, vai se identificar bem, que uma pessoa apareceu para mim e me falou, porque nós andávamos sempre de gaúcho. É importante também as pessoas entender isso, que o gaúcho ele é muito mais valorizado fora do Rio Grande do Sul do que dentro do Rio Grande do Sul. Muitas vezes no Rio Grande do Sul a pessoa não usa pilcha, não sabe fazer um mate, muitas vezes não sabe acender o fogo do próprio churrasco. E fora daqui existe um orgulho que eu sou gaúcho, então você tem uma cultura diferenciada do restante do Brasil. E como eu andava sempre pilchado e de gaúcho, chamou a atenção de algumas pessoas. E essa pessoa me falou se eu sabia fazer churrasco. E aquilo gerou quase que imediato, quase que uma piada. Claro que eu sei, a gente vem do Rio Grande do Sul. Diz ele, eu tenho um emprego para quem sabe fazer churrasco. Porque em Brasília as pessoas não sabem fazer churrasco. E aquilo dali foi um cavalo encilhado. Nossos pais já falaram muitas vezes sobre a história do cavalo encilhado. E me passou um cavalo encilhado na minha frente e eu vi uma grande oportunidade de vida.
tudo aquilo que eu tinha sonhado um dia, tudo aquilo que eu almejava um dia, começou por aquele simples convite daquela pessoa. E ali eu comecei a trabalhar na área. Fui convidado para trabalhar com churrasco, claro que não foi tão simples assim. Não foi de imediato, né? Não foi de imediato. Eu ainda tentei voltar para Ibirubá, ainda pensei que Ibirubá era o meu chão. É o meu chão, mas que eu pudesse ter uma vida tranquila aqui, trabalhando. Só que as coisas não se ajeitavam na vida. Alguma coisa me empurrava para fora. Sempre tinha alguma coisa que dizia: você vai embora, você vai fazer sucesso daqui. Você vai fazer sucesso em uma cidade muito grande. E aquilo me incomodava muito. Então, depois de 3, 4 meses em Ibirubá, muito incomodado com toda a história, eu disse: basta. Eu vou detrás do meu sonho e não tem limite para isso. Então, eu não tinha dinheiro para viajar, eu não tinha dinheiro para as passagens, eu não tinha dinheiro para hospedagem, para nada. Repetindo mais uma vez, eu estava desempregado. E eu consegui R$30 emprestado de um amigo meu e fui pro trevo da cidade pegar carona. E a mãe dizia o quê? A minha mãe desesperada, dizia ela: meu Deus, eu sobrevivi a um coma pro meu filho fazer um papel de louco, né? Então eu acho que eu ganhei mais fama como um doido que acreditava nos seus sonhos do que qualquer outra coisa. E fui pro trevo da cidade, consegui carona daqui a Cruz Alta. Em Cruz Alta já consegui carona com outro caminhão que ia ao Paraná, e assim eu fui indo. Tinha algumas pessoas conhecidas já na época, né, que me deram carona. Pessoal que trabalha nas fábricas aqui, tem muitos caminhões aqui na região, então consegui uma boa carona que ia até o Centro-Oeste brasileiro, com destino a Brasília. Com R$30 no bolso. Com R$30 no bolso. Gente, muita coragem, né? E em Brasília, tudo vai aumentando o drama, e em Brasília eu cheguei numa sexta-feira. E ali em Brasília foi me dado um telefone, ó, você liga, quando você chegar em Brasília, você vai ligar para esse telefone que nós vamos te buscar e tu vai começar a trabalhar aqui imediatamente. Você veio do Rio Grande do Sul. Só que eu cheguei numa sexta-feira, o telefone estava desligado. E na época não tinha celular, né, Paulo? Na época não é essa modernidade do WhatsApp e outras tecnologias. Era do tempo do orelhão, o cartãozinho que ficava lá tique, 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 perdendo os créditos, e eu fiquei sem crédito. Então, o meu primeiro final de semana na capital do Brasil, eu tive que dormir no meio dos moradores de rua. Porque eu não tive para onde ir, eu não conhecia ninguém. Ali, naquele final de semana, me foi roubado meus documentos, a sacola que eu tinha com todas as roupas. Então eu cheguei em Brasília literalmente sem lenço e sem documento. A única coisa que me restou foi uma cuia e uma mateira para tomar o chimarrão. De certo eles olharam assim: mas o que esse gaúcho toma, né? E ali, naquela noite, dormindo no meio dos moradores de rua, eu sonhei que todos me chamavam de Doutor Picanha. Nossa, e eu sonhei que eu viajava pelo Brasil, eu sonhei que eu viajava pelo mundo, eu sonhei que meu nome ia para jornal, para revista, para televisão. Enfim, passou-se 3 dias, consegui um outro cartão telefônico e liguei para a pessoa. Já era segunda-feira, na segunda-feira as pessoas me atenderam. E aí começou o meu trabalho. Para as pessoas entenderem, tem mais, cada vez mais, né? Então, quando eu iniciei a trabalhar, eu não fui imediatamente para a churrasqueira, é claro, é óbvio. Fui para ser lavador de pratos, porque é ali onde que todo mundo começa, até eu ganhar uma chance na churrasqueira. E o dia que eu... É igualzinho a futebol, primeiro eu fui ser o reserva para um dia ser o titular. Então ali lavando pratos, um dia liberou a vaga da churrasqueira. Quanto tempo depois, Paulo? 1 ano e pouco depois, passando um aperto muito grande. Mas quando ele atendeu o telefone na segunda, tu deve ter, nossa, depois de 3, 4 dias dormindo na rua, né? Dormindo na rua, na rodoviária do Plano Piloto em Brasília. E comecei lavando pratos, atendendo mesas, até que liberou uma vaga na churrasqueira.
O dia que eu entrei na churrasqueira para trabalhar, eu nunca mais saí. Todo mundo achou fantástico o meu trabalho. E aí começou a tomar mais forma, encorpar ainda mais essa história. Gente, que história. Isso dava um filme, né, Paulo? Já pensou nisso? Não é que a história é minha, mas é bem emocionante. É verdade. Uma vez eu tentei contar essa história para um carroceiro lá em Brasília, pois até o cavalo dele chorou. Ai, gente. De nascimento você é Paulo Sérgio Telpes. Em que momento o Picanha passou a integrar o teu nome? Porque hoje em dia tu é também Picanha, né, doutor? Paulo Picanha Sérgio Telpes. Depois que eu cheguei em Brasília, as coisas começaram a tomar forma. Claro, passa-se 1 ano, passa-se 2 anos. Do 3º ano para frente, eu comecei a espalhar meu cartão, meu nome. Então, como que as pessoas iriam me chamar? João Churrasqueiro? Pedro do Sul, que normalmente ou é do Sul, ou é gaúcho, ou é churrasqueiro. Eu pensei, eu preciso de um nome diferenciado para poder trabalhar. E aí, como eu tinha sonhado com o nome Doutor Picanha, eu fiz em folhas de ofício, eu não tinha dinheiro para cartão, em papelzinho, e eu escrevia. Então eu ia de casa em casa, de loja em loja, e espalhando, eu faço churrasco em Brasília, eu faço churrasco em Brasília. Então eu fiquei conhecido como o Picanha. Cada vez que alguém me perguntava o porquê do Picanha, eu tinha que contar toda a história, porque eu vim de Ibirubá, porque eu tinha sofrido. E aí eu fui ler um livro onde contava histórias de celebridades brasileiras que mudaram o nome, alteração de prenome anunciado. Tá na lei, as pessoas podem procurar isso daí. Então, o nosso ex-presidente pilantra, aí, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele mudou o nome, ele não tinha Lula no nome. Xuxa, ela é Maria das Graças Xuxa Meneghel, ela também mudou o nome dela. E outro exemplo que é bem icônico no Brasil é o Neguinho da Beija-Flor, muito conhecido por todos. Ele colocou Neguinho da Beija-Flor no nome dele. Então eu pensei, se tem Neguinho da Beija-Flor, tem Xuxa, tem Lula e tem tantos outros nomes, por que eu não posso mudar? Então eu fui de atrás, ajuizei uma ação e ganhei a ação. Então eu ganhei toda uma documentação nova na Receita Federal de passaporte, CPF, identidade, enfim, até certidão de nascimento nova, e ganhei o direito de usar o Picanha. Então meu nome era Paulo Sérgio, se tornou Paulo Picanha Sérgio Telpes, né, que é o meu sobrenome. E isso daí acabou me abrindo portas maravilhosas, grandiosas, até violentas, coisas que eu jamais imaginei que ia fazer na vida, porque parece que enquanto eu era só o Paulo Sérgio, muita coisa não acontecia. Depois que eu me tornei o Paulo Picanha, eu me tornei uma pessoa mundialmente conhecida. Não, destino, tu acredita em destino, Paulo? Que você estava predestinado a isso? Hoje sim, depois de passar por toda essa história, eu vejo que tem um fundamento e vejo que tem algo muito mais grande para mim nessa história. Porque a história não acaba aqui. Sim. Ela não está nesse momento no meu auge, não. Eu estou trilhando um caminho e esse caminho eu sei que é muito grande. Através de um vídeo, né? Tu começou a fazer esse trabalho de panfletagem manual. Daí, através de um vídeo que tu publicou na internet, foi que começou a desandar o Dr. Paulo, né? Bombar não desandar, bombar o Dr. Paulo Picanha. Isso. Que vídeo foi esse? Com os trabalhos que eu fiz, eu procurei me tornar um diferencial dentro da minha profissão. Então, quando eu falo em churrasco, muitas pessoas imaginam que você está somente atrás de uma churrasqueira girando espeto, ou em cima de uma grelha com um garfo, virando carnes. Não, eu procurei me especializar nas mais diversas áreas possíveis. Então, dentro do assunto churrasco, assado ou carnes, você faz carne na churrasqueira, você faz carne na parrilla, você faz um assado argentino, você faz um boi assado inteiro, e você faz também costelões, que é o tradicional fogo de chão. E há muito tempo eu recebia imagens de um famoso costelão que tem na cidade de Cascavel,
no Paraná. Até na época muito pouco divulgado. Foi na época que as redes sociais começaram a bombar, ainda estava no início, né? E eu fui conhecer esse costelão. E lá no Costelão de Cascavel, que é algo gigantesco, é um evento para mais de 30 mil pessoas, nunca ninguém tinha feito um vídeo, era só fotos da tradicional festa de Cascavel. E eu fiz um vídeo e esse vídeo viralizou. Não só dentro do Brasil, viralizou no mundo todo. E ali foi um gatilho, um trampolim que me jogou, como eu sempre digo para as pessoas, cada coisa que eu fiz, ela foi me jogando mais pro alto, mais pro alto, mais pro alto. E através desse vídeo, o vídeo me proporcionou ficar conhecido no mundo todo. E é a partir dali, então, que toma mais um rumo mais intenso ainda a história, porque daí, conhecido no mundo todo, eu acabei não ficando só dentro do Brasil. Então, a partir daquele vídeo, eu comecei a trabalhar muito mais e começaram a aparecer viagens pelo mundo todo. Que história, hein? Que países tu já teve, já que entramos nessa linha, oportunidade de conhecer graças ao churrasco, e como foi a experiência? Experiência das mais fantásticas possíveis. Humildemente falando, eu vou dizer para vocês que se um dia eu fosse 3 vezes ao Paraguai comprar muamba, eu acho que eu já estaria feliz, porque eu teria ido para o exterior aqui do lado, né? Aqui no Paraguai, eu acho que eu já estaria muito feliz, já saí do Brasil, mas eu fui agraciado com um negócio maravilhoso. Eu já fiz churrasco em 12 países. Já tive em 14 países, mas eu tento não contar aqueles que eu só pisei, né? Mas daqui, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, vamos subir mais um pouco, chegamos na América Central, Costa Rica, México, vamos para a Europa, tive em Paris, na França, Amsterdã, na Holanda, tive em Turku, na Finlândia. O que mais temos que colocar aí? Tive em Porto, em Portugal. Então eu tive uma oportunidade de ouro sempre com o churrasco para poder viajar e levar a cultura. É importante as pessoas, né, entender, quem está em casa escutando aí, que churrasco é cultura. Então foi a minha bandeira, essa bandeira que eu levanto, né, de levar a cultura do Rio Grande do Sul para todo o Brasil. Até eu quero destacar aqui que eu uso sempre um colete que diz, né, Doutor Picanha Churrasco Gaúcho, o melhor do Brasil. Então muitas vezes o pessoal imagina assim, o cara se auto-intitula o melhor do Brasil, mas não, são palavras, eles têm que entender. O churrasco gaúcho é o melhor do Brasil. Isso é cultura. É importante que as pessoas valorizem mais as culturas. E foi por causa de uma cultura do sul do Brasil que hoje eu me tornei famoso. Gostei dessa última aqui também, Picanha. Isso daqui foi do início da nossa conversa, como eu falei, quando as pessoas olhavam para você com um ar de piada, com um ar cômico, porque chamando de doido, né? Com quem é que sai de Ibirubá de carona para ir dizer que vai fazer sucesso em algum lugar do Brasil? E um dia, dando risada, motivo de chacota que eu virei em Ibirubá, as pessoas, alguém me disse assim, lá vai aquele doido de Ibirubá para o mundo. Então aquela pedra que me atiraram, eu usei aquilo para fazer os meus degraus. Então hoje o meu slogan para onde eu vou é de Ibirubá para o mundo, do Rio Grande do Sul ao infinito. Que legal. Não, e leva o nome da nossa cidade para tudo, né? Isso mesmo, como você falou, que eu não sou nascido aqui, tu né? Não é um ibirubense de nascimento. Tu nasceu em Passo Fundo, mas tu se considera, né, Paulo? Eu vim para Ibirubá ainda muito pequeno. Tem uma história que muitas pessoas não sabem. A minha mãe também não era daqui, a minha mãe é natural de Sertão. E o meu pai
que eu tinha em Passo Fundo faleceu antes de eu nascer. Eu não conhecia o meu pai. Por algum motivo aí, perdeu a vida, e a minha mãe foi mãe solteira, entre aspas, né? Foi mãe solteira desde muito cedo. E ela acabou que conheceu o meu pai de Ibirubá. Então o senhor Urbano Born, que muitas pessoas já ouviram falar, era taxista aqui do ladinho, né? Aqui próximo, no ponto de táxi aqui da rodoviária, da antiga rodoviária aqui de Ibirubá durante muitos anos. E esse senhor, o senhor Urbano Born, ele estendeu a mão e falou: eu vou casar com você. Meu pai já era viúvo, para as pessoas entenderem. Então ele já era viúvo, já tinha 3 filhos do primeiro casamento, que é a Gélcia, a Dulce e o Ivanir. Então eu ganhei uma família nova. Eu ganhei Ibirubá de presente. Então eu vim para Ibirubá com 5 para 6 anos, onde eu ganhei uma família nova, eu ganhei um pai, eu ganhei irmãos. E em Ibirubá eu comecei uma nova vida. Então eu me tornei ibirubense de coração, porque eu passei, a minha vida foi salva por um ibirubense. Eu poderia, de repente, ter uma vida muito mais simples em Passo Fundo, por não ter um pai, por ter uma mãe solteira, enfim. Então meus pais casaram aqui em Ibirubá. Então a gente passou anos aqui, eu estudei aqui, estudei no Sinodal, estudei no ginásio, estudei no Premem, estudei na escola agrícola. E é isso daí, tem que agradecer essas pessoas maravilhosas que um dia estenderam a mão, né, pelo espiritual, assim, e agradecer principalmente, né, os meus pais, os meus irmãos. Nesse momento eu quero agradecer eles pelos inúmeros exemplos que eles nos deram, porque quem sabe hoje eu não seria famoso se não fosse o exemplo deles. Meus irmãos, sempre pela atitude que eles tiveram em dizer: vai pra frente, você vai ser um sucesso, acredite sempre. E agradecer meu pai e minha mãe, porque minha mãe, através de um milagre, ela me mostrou o quanto que é importante acreditar na vida, acreditar que pode acontecer, acreditar num sobrenatural, num espiritual. E quero aqui deixar um agradecimento especial ao meu pai, senhor Urbano Born, pela melhor parte que ele me deixou da herança, que foi a educação. Foi a educação que mudou a minha vida. Cara, é muita história e muita história boa, Paulo. Tô aqui, gente, emocionada junto com ele, escutando. E cada pouco é uma coisa nova. Dá um filme incrível, viu? Se não fosse comigo, eu ia dizer que era mentira, né? Era um bom aluno? Vamos... Como é que é, essa Paulo? parte nós poderíamos pular, né? Mas assim, sim, me considero um bom aluno, fui um bom aluno. Acho que eu era um menino bastante extrovertido, eu era um menino... Hoje a gente vê que era para frente, talvez à frente do seu tempo, né? E eu era bastante incomodativo. Acho que muitos professores têm lembrança aí da minha história. Era um menino que incomodava muito, era um menino muito bagunceiro. Mas eu acho que é da época. Conversador, eu acho. Conversador, também, né? Hoje pode se ver pelo tanto que eu falo, né? Mas tenho boas lembranças de todos os professores. E também agradecimento, mais uma vez, né? Como eu já falei, ao pai e à mãe, que nos passaram ótimos exemplos de educação. Eu quero agradecer, estender aqui meu agradecimento a todos os professores, porque foram eles que embutiram na nossa cabeça o quanto que é importante você estudar, crescer, ser um profissional de qualidade, ser um profissional de sucesso, um diferencial na sua profissão. E foi aqui em Ibirubá, nessa formação com esses professores, que me foi embutido isso na cabeça, e eu levo eles com muito exemplo, muito orgulho desses professores aqui de Ibirubá. É importante frisar o porquê disso, o porquê de agradecer a educação, porque hoje eu moro no Brasil e a educação dentro do Brasil está bastante afetada. Bastante afetada. Então o que mudou o rumo da minha vida foi porque eu saí de Ibirubá com a educação pronta.
E quando eu cheguei na capital do Brasil, para conseguir algum emprego ou para conseguir que alguma porta se abrisse para mim, foi porque eu já tinha educação. E existem milhares, e eu vou aumentar mais um pouco, milhares de brasileiros que não têm acesso à educação. Por isso que nós somos um país que tem muitas pessoas desempregadas, somos um país que tem uma educação deficiente, até estrutura muitas vezes deficiente, e foi porque não se frisa a educação nesse país. E graças a Deus eu saí de Ibirubá já pronto, com a educação pronta, e isso fez o maior diferencial na minha história. Uma boa lembrança, parabéns aos professores aqui da nossa cidade. Como é que tu se virava nesses países, Paulo? Tem inglês fluente ou como é que funciona lá? Bem, na verdade não. Eu mal e mal falo português, muito pouco gauchês. Não me apeguei no alemão, então não falo muita coisa também. Mas tradutor? Eu digo uma coisa para vocês: hoje quem tem iPhone não é mais burro. Verdade. Então hoje você tem tradutores. E outra, a necessidade faz você colocar o inglês para fora. Então, com um tradutor num telefone de mão e um pouco de vontade, você acaba se comunicando com pessoas no mundo todo. Bastante vontade, vou te dizer. Tem que ter bastante vontade. Então, assim, exemplo simples: saí do quarto, deixei a chave dentro do quarto. Como é que você pede outra chave em inglês? Você tem que dar um jeito de tirar o inglês para fora, sabe? Então você vai, se vira nos 30 bem legal, é automático, você tem que se virar, você tem que correr de atrás. E aquela pessoa que não corre de atrás, ela fica parada no tempo. Então são oportunidades de ver se você é capaz ou se você tem, né, potencial para fazer isso daí. Então eu já tive países, que nem na Finlândia, está entre os cinco línguas mais difíceis do mundo. Nossa. A língua finlandesa, e eu me comuniquei bem, me saí bem de lá. Tive em países latinos que se fala o espanhol, então o castelhano, né? Então aprendi muita coisa em outras línguas. E é isso daí, o restante é a prática, né? Como eu disse, eu já fui 12 vezes em 12 países para fora. Quanto mais você vai, mais habitual aquilo fica na sua vida. Qual a principal curiosidade deles? A pergunta que tu mais respondeu nesses países? A principal dificuldade deles, que é a nossa maior facilidade, claro, é sobre o churrasco. Eles não entendem, eles não sabem como girar um espeto, né? Porque eu trabalho na área. Outra coisa que eles ficam muito surpresos, como que uma pessoa branca é brasileira, porque no exterior tem esse estereótipo que todo brasileiro é afrodescendente, porque se vende muita imagem do afrodescendente lá para fora do Brasil, então é uma surpresa para eles. Eles não têm essa imagem que nós fomos colonizados por alemães ou italianos, não têm esse conhecimento. E o restante é gastronomia, culinária, saber sobre a feijoada, sobre pratos típicos, né? Curiosidades básicas assim que nós temos do Brasil. Tu acha que a culinária brasileira, ela é valorizada fora do Brasil? Tudo hoje é comercial. Tudo hoje é comercial, então depende de quem vende essa imagem para fora. Hoje, se você vai viajar pelo mundo, você encontra em revistas de avião imagens com churrasco, feijoada, que é o que mais se vende mundo afora. Então o Brasil é conhecido no mundo todo pelo churrasco, pela feijoada, né? É valorizado mundo afora? Não tanto quanto deveria. Não tanto quanto deveria. O churrasco, eu falo por ele, porque é o que eu vivo. O churrasco, sim, é muito valorizado, porque quando as pessoas vêm para cá, elas comem inúmeras coisas, só que o que mais chama a atenção delas é a carne. A carne brasileira é superior em muitos casos do que a carne europeia, tem um sabor totalmente diferenciado. E claro, de outros pratos aí que o pessoal costuma provar, como eu falei para vocês,
tradicional feijoada também é mundialmente conhecida, mas não tão valorizada quanto ela deveria ser. Hoje em dia, Paulo, tu é conhecido no Brasil inteiro e no exterior como Dr. Picanha. Tu vive exclusivamente de realizar eventos, né? Quando o principal é o tradicional churrasco gaúcho. Mas essa é a tua comida preferida? É bem importante isso daí. Muitas vezes o pessoal acha que a gente vive somente comendo carne ou somente de churrasco, mas não, eu gosto muito de massas, eu gosto muito de pastas, né? Eu tenho um pouquinho do sangue italiano aí junto comigo, gosto muito da boia campeira, de um carreteiro, de uma galinhada, eu gosto muito desse tipo de comida, mas acabou que para mim fazer, eu ganho mais sucesso fazendo o churrasco. Mas como eu estudei gastronomia e me tornei chefe de cozinha, então eu expandi o meu amplo conhecimento. Então hoje eu não trabalho exclusivamente o churrasco. Eu tento trabalhar esse lado cultural da boia campeira, da comida de campo, daquela coisa bem caseira assim que a gente tem no interior aqui, que muitas vezes não sai para fora. Então, quando eu faço, eu tento fazer isso, né, para poder mostrar para as pessoas, mas quando eu como eu gosto de uma massa, de uma galinhada com maionese, alguma coisa assim. Também gosto de galinhada, mas o costelão ainda é meu preferido. Dr. Picanha, você assou o maior costelão do mundo na cidade de Cascavel, no Paraná. Na época foi assado mais de 500 costelões e mais de 2.300 espetos, né, em churrasqueira. E também já assou 45 vacas inteiras. Qual dá mais serviço e quantas pessoas precisam estar envolvidas para um churrasco dessa magnitude? É bem legal quando as pessoas falam que fui eu que assei ou que eu que fiz. Bem, na verdade, o famoso costelão de Cascavel, ele é organizado pelo Seminário São José de Cascavel. É um evento que é feito para arrecadar fundos para o seminário, para a formação de seminaristas, novos padres. Então eu faço parte daquela equipe já há praticamente 10 anos. Hoje sou um dos coordenadores de equipe lá dentro, né? Um dos líderes de equipe lá dentro, pelo tempo que eu já estou lá e já conheço o assunto. Ali dentro trabalham voluntariamente mais de 300 pessoas, é uma operação de guerra. Você falou mais de 500 costelões, né? São bem mais aí e varia de acordo com o ano. Um ano tem 500, outro ano tem 600. Chegaram a fazer já próximo de 900 costelões. E aquilo dali tudo é vendido para arrecadar fundos do seminário. E quem trabalha ali? Assadores de todo o Brasil e até do mundo hoje vêm para trabalhar no Costelão de Cascavel. É a festa do trabalhador em Cascavel. E somente para a parte do churrasco são 60, 70 assadores. Mais todo o pessoal que trabalha na organização, vende bebida, eles fazem comidas, né? Onde entram os voluntários das paróquias de Cascavel. Então vem pessoas de todas as paróquias para ajudar o seminário nesse grande evento. E eu sou só mais uma peça ali no meio. Você falou também que eu, né, participei aí para assar várias, né, 45 vacas. Bem, na verdade, né? Esse lance das vacas inteiras acontece em Viale, na Argentina. É a Copa Libertadores da América dos assadores argentinos, onde se reúnem os melhores assadores de toda a Argentina. É importante que o que nós não valorizamos dentro do Brasil, fora do Brasil é muito valorizado. Então na Argentina, quem é assador, quem trabalha na área, ele tem uma equivalência a um jogador de futebol. O argentino ama o churrasco, ama o assado igual ao futebol. Eles são tão bons quanto a jogadores de futebol. Então existe um concurso, a Fiesta Nacional del Asado con Cuero, em Viale, na Argentina, e não foi 45, foram 150 vacas, né, novilhas,
assadas inteiras com couro e com tudo, é algo totalmente diferente. Então aí tu me pediu o que é mais difícil, cada um no seu grau de dificuldade. Cascavel tem 3 dias de trabalho até que se fica todo pronto, e dentro de 8 a 10 horas você já terminou tudo. Começa a assar, dentro de 8 horas já não tem mais carne, que já terminou, pelo volume de pessoas que estão ali trabalhando, é muito rápido. Em Viale, na Argentina, o modelo de assar é diferente, porque se assa com o cuero, o animal junto com o couro, e leva aí de 10 a 15 horas para se assar cada animal. E é um concurso onde se elege um dos melhores assadores da Argentina. Inclusive eu tenho um sonho meu, um sonho pessoal, de ganhar o título dentro da Argentina, algo que eu busco muito. Esse ano, inclusive agora no mês de novembro, estará acontecendo o concurso de novo, que acontece todos os anos. Fica em Entre Rios, na Argentina, e no próximo ano meu grande objetivo é ganhar um título dentro da Argentina. Eu quero ganhar a Copa Libertadores da América do churrasco. Muito bem, estamos na torcida e acreditamos e sabemos o teu potencial. Em 2018 você deu uma entrevista para o jornalista Raul Canal, onde você falou que tinha um sonho de colocar a mão na taça do Guinness Book. Esse sonho já foi alcançado, Paulo? Olha, eu joguei o Mundial, né? Eu joguei o Mundial, eu ganhei a partida, participei do churrasco, só que infelizmente eu não ganhei a taça. Por quê? Porque hoje muita coisa é patrocinada, então já quero estender aqui para quem está nos assistindo agora. Nós precisamos cerca de 20 mil dólares para trazer um auditor do Guinness ao Brasil, porque tudo é auditado, filmado, pesado, aferido, para ver se realmente você tem aquela tonelada toda que você está falando que tem. O tempo de assado também influencia, o tempo que se serve, enfim, há várias técnicas aí que precisam ser apuradas para se ganhar isso daí. Hoje 20 mil dólares dá cerca de 100 mil reais. E para minha infelicidade eu ainda não consegui esse patrocínio para conseguir botar a mão na taça do Guinness Book. Então assim, eu joguei a partida, eu venci a partida, eu participei já do evento, só que eu ainda não ganhei o troféu necessariamente do Guinness Book, mas eu participei. Então para mim já está de bom tamanho, meu sonho já foi realizado. O momento que vier a taça do Guinness, para mim só vai completar ainda mais esse sonho. Que legal, mas a gente tem tantas multinacionais aí, quem sabe, né? Pois é, já que nós estamos aqui, fica aqui o meu convite para quem achar que eu mereça o patrocínio. Tô aqui esperando o patrocínio de vocês para trazer um título mundial, um recorde mundial para a cidade de Birubá. Tu tem uma viagem também programada para a Bélgica, né? Ano que vem? Isso. Conforme eu fui estudando, eu estudei gastronomia, então me tornei chefe de cozinha. Você vai subindo degraus na vida de acordo com as suas qualificações. Então existem concursos no mundo todo. Como eu falei, eu tenho um sonho de ganhar a Copa Libertadores da América do churrasco, que é em Viale, né, na Argentina, em Entre Rios. Tinha o sonho de participar do maior churrasco do mundo, participei também. E existe um campeonato mundial do churrasco, a Copa do Mundo do Churrasco. A Copa do Mundo do Churrasco vai acontecer ano que vem em Tourcoing, na Bélgica. E eu fui selecionado para um grupo pan-americano, são 10 chefes de cozinha. E nós vamos participar das seletivas para ir para a Copa do Mundo do Churrasco. Então, vamos torcer aí que a gente passe as seletivas, consiga uma boa pontuação, e se tudo der certo, ano que vem eu levo o nome de Birubá para a Bélgica. Me mantenha informada para a gente divulgar aqui. Na tua opinião, o que é imprescindível para ser um bom churrasqueiro? Primeiro, o assador se nasce, o churrasqueiro se cria. Então tu tem que nascer assador. Segundo, tu tem que ter uma iluminação espiritual muito grande, porque aquilo dali não é simplesmente você fazer um prato de comida. Aquilo desce espiritualmente para que você tire algo sensacional para as pessoas.
e depois ter muito conhecimento. Tem que ter muito conhecimento sobre o assunto, tu tem que praticar, fazer muita comida, fazer muito churrasco, porque é no dia a dia que se aprende. O churrasco é uma arte infinita, não pense que você assando 50, 100 ou mais de 1000 churrascos, como eu já tenho na minha carreira, que você vai ser bom. Não, você aprende todo santo dia. Muita dedicação, muito profissionalismo, então é isso aí que faz o diferencial quando o assunto é ser assador. Precisa ter muita prática no assunto para você ser realmente conhecido como um bom assador ou ser uma pessoa diferente das outras, senão você vai ser um churrasqueiro comum. Também. Paulo é casado com a Patrícia Telpes e pai de 2 filhos, o Wellington de 15 anos e o Saúl de 5 anos, né? A família gosta de Birubá, como é que é essa relação, Paulo? Sim, a família gosta, sempre que eu venho pra cá, não gosto de vir muito no verão, né? Porque aqui é muito mais quente do que Brasília. E o porquê? Brasília não tem a umidade que Ibirubá tem. Então no verão, Ibirubá é muito mais quente e é muito quente. Então eles gostam de vir pra cá na época do inverno, sempre que eu posso eu trago eles aí. E o meu filho mais velho, que é um filho de coração que eu tenho, esse filho mais velho, ele nasceu aqui na região, então ele já é com o pezinho de Ibirubá. E meu filho mais novo, que é o Saúl, né, leva o nome do bisavô dele, o Saúl Telpes. E ele também já esteve aqui, eu já trouxe para ele. Minha esposa gosta muito, gosta dos produtos coloniais, gosta do povo de Ibirubá. Sempre que ela veio para cá, sempre trataram ela muito bem. E gosta muito de toda a região, não só de Ibirubá, como todo o estado. Sempre repetindo, a cultura gaúcha ela é muito valorizada Brasil afora, então as pessoas gostam muito do Rio Grande do Sul. O Brasil inteiro tem muito carinho pelos gaúchos e principalmente pelo Rio Grande do Sul. Então cada vez que eu trago eles para cá, eles se sentem realizados. Levo eles para Serra Gaúcha, né, e tudo mais, para eles conhecerem bastante o nosso estado. Eu tento sempre vender a cultura de Ibirubá, do Rio Grande do Sul, né? A cultura dos gaúchos. E eles gostam muito quando vêm para cá, eles aproveitam sempre muito. Ai, que bom. Qual a gíria que você utiliza em Brasília do Rio Grande do Sul e que gíria você pegou de Brasília? Eu uso muito bate, né? Que é automático. O tradicional, bate. Né? Eu tento ficar com o palavreado gaúcho sempre preso na boca, porque isso me traz um diferencial. Eu poderia estar muito mais solto falando, né? Ou brasiliense falando, né? Mas eu tento me manter na cultura gaúcha. E em Brasília você tem o uai, que é dos mineiros, né? Enfim, tem muitos mineiros lá em Brasília. E gírias próprias ali do pessoal que é do Nordeste, mas basicamente isso daí são pequenas expressões assim, né? Uai, mas por quê, né? Essa semana eu falei aqui, né? Uai, mas por quê? Daí falaram assim, mas isso daí não é gaúcho, isso daí é mineiro. Já é estranho. E Brasília é a capital de todas as culturas, de todos os brasileiros, então eu tenho vizinho que é do Acre, outro vizinho do Maranhão, outro da Alagoas. Então tu acaba pegando cultura e assimilando coisas de outras culturas. É bom morar em Brasília, Paulo, você se adaptou bem? Brasília é muito bom para morar, hoje é a cidade com a melhor qualidade de vida do Brasil. Só que é uma cidade igual a todas as outras, tem suas qualidades, tem seus defeitos. Se eu gosto de morar em Brasília, sim, eu gosto, porque fiz família, tenho filhos, meu trabalho está lá. Minha vida mudou em Brasília, mas eu sinto sempre muita saudade de casa. Sempre tenho muita saudade de Ibirubá, mesmo morando em Brasília. Eu posso passar 3, 4, às vezes 5 anos em Brasília. Eu faço toda a questão de vir para Ibirubá, porque Ibirubá é que me completa. Eu tenho que vir aqui
para pisar no chão de Birubá, caminhar nas ruas de Birubá, ver as pessoas que eu já não vejo há muito tempo, mesmo morando fora daqui, mesmo gostando muito de Brasília, mas Ibirubá ainda me faz falta. Ai, que bom ouvir isso. Agora, dia 1º, gente, o Dr. Paulo Picanha também vai estar participando da super live do João Financeira, que vai acontecer junto à barragem do Passo Real. Ele que vai assar o churrasco para o pessoal lá, e eu vou estar lá também transmitindo e conversando com ele mais um pouquinho. Confere então dia 1º. Paulo, que história, hein? Que bonito, que lição de vida, que lição de fé, gente. Para mim foi uma honra participar e tu ter topado o convite e repartir com nós isso aí. Teríamos muito mais assunto, né, Paulo? E assim, ó, gente, o tempo passou voando, foi muito bom o nosso bate-papo. Agradeço de coração. E para a gente encerrar, Paulo, eu peço que tu deixe um recado para as pessoas que, assim como você, têm o desejo de empreender, mas por algum motivo fica ali parada, as coisas não acontecem. O que eu posso dizer é experiência própria. Acreditem mais nos seus sonhos, acreditem muito mais nos seus sonhos, acreditem mais no seu potencial. Não deixe que as pessoas te derrubem por causa de comentários que você não pode ou que você não consegue. E tenha sempre muita fé, independente de quem você for nessa vida. De onde você vem, da sua condição financeira, de onde você nasceu, se você é afrodescendente, se você é um alemãozinho, não interessa. De onde você veio, de onde você nasceu, tenha sempre muita fé que se você se dedicar, você se colocar integralmente naquela história e nunca desistir dos seus sonhos, com muita fé você vai conseguir, você vai mudar a sua vida. Foi isso que aconteceu na minha vida e eu espero que eu possa contribuir um pouquinho com o sonho de todos vocês. Então, pessoal, sim, é possível realizar seu sonho. Não é fácil, não é, né, Paulo? Mas é possível. Obrigada.